Amém, de vitória. Você que está nos assistindo também, queremos liberar a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai, queremos te agradecer, Deus, por essa tarde, por essa noite. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos pela tua palavra revelada aos nossos corações. Oramos, Pai, apresentando cada irmão, cada irmã. Oramos para que o Senhor venha quebrar todo jugo, remover todo fardo, manifestar do seu poder, da tua unção, da tua glória, do teu agir no nosso meio. Pai, a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Oramos, Pai, para que se alguém entrou aqui cansado, sobrecarregado, abatido, oprimido, se entrou enfermo, que possa ser curado, sarado, liberto por suas pisaduras, Pai. Nós declaramos nessa noite, Senhor Deus, que teu Espírito tenha total liberdade de agir, de fluir no nosso meio. Pai, eu oro para que o Senhor venha pensar através da minha mente, Senhor Deus, e falar através das minhas cordas vocais. Pai, traz uma palavra revelada direto do seu trono para nós. Senhor Deus, desde já nós te damos toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Tome seu assento. Nós estamos nessa série, o poder de uma mente renovada. Diga isso comigo, poder de uma mente renovada. A primeira parte eu quero passar um pouquinho. A semana passada não foi tão assim, nós entramos mais no profético, mas eu quero deixar assim, entender um pouco melhor, quando nós falamos o que é o cérebro e a mente. Você vê ali a diferença entre cérebro e mente. O cérebro é uma estrutura física, um órgão considerado por muitos como o mais importante, que controla tudo, que é o indivíduo, que é aquilo que você sempre vê, é a massa encefálica. Esse é o cérebro. A mente é o que o cérebro faz. Então o cérebro é o órgão, a mente é o que o cérebro faz. Pensa, sente, raciocina, acredita. A mente constitui o lugar da atividade psíquica considerado na sua totalidade, englobando operações conscientes e não conscientes, entre elas as emoções e os sentimentos. Dá para ler esse daqui? Não. As partes do cérebro, não dá para ver, né? Não. Está em espanhol, mas vai dar para ver. Eu não achei em português, mas só para você ver ali da parte de cima para baixo, a área motora, tudo isso ali no seu cérebro. Aí você tem todas essas partes. A área motora controla os músculos voluntários, a área sensorial, deixa eu ler aqui. Sensações de la piel, temperatura, pressão, dolor. Sensação na pele, a temperatura, a pressão e a dor. Lóbulo frontal é onde estão os movimentos, resolução de problemas, concentração, pensamento, comportamento, personalidade e o humor. Área de Broca, que você vê aqui um pouquinho do lado aqui assim, é o controle del habla, da fala. Lóbulo temporal, um pouquinho mais para baixo, perto do seu ouvido. Lóbulo temporal é onde está audição, linguagem e memória. O tronco do encéfalo, que é consciência, respiração, ritmo cardíaco. Esse aqui embaixo, a parte de trás do seu ouvido. Na parte de cima, lóbulo parietal, que é onde estão as sensações, linguagem, percepção, consciência corporal e a atenção. Lóbulo occipital, que é atrás, onde está a visão, percepção. A área de Wernicke, que é a compreensão da linguagem. E o cerebelo, que é a postura, balanço, coordenação de movimentos. Quando a pessoa tem algum acidente, é onde a pessoa perdeu algum movimento, é nessa área que pega. Você vai entender por que é importante a gente saber isso. Houve uma descoberta científica, uma grande quantidade das pessoas acreditava que os danos cerebrais eram irreversíveis. Ou seja, uma vez ocorria um problema neurológico, não havia nada a ser feito para reparar os déficits. Olha que tremendo isso. O desenvolvimento de recursos tecnológicos no campo científico nas últimas 4 décadas foi fundamental para o refinamento das pesquisas nos processos. Guarde bem essa palavrinha aqui que você vai ver, nós estamos vendo no lado científico, daqui a pouco eu vou para a palavra, mas você vê plasticidade e reabilitação neuropsicológica. Diga isso comigo, plasticidade e reabilitação neuropsicológica. Ou seja, há 40 anos atrás, se você tinha algum problema no cérebro, você ia ter para sempre, e nos 40 anos para cá,
é possível de reverter essa situação, porque o cérebro ele se adapta, se ele não vai mais por uma que são os neurônios, que entram em contato com os neurônios, e se ele não vai para aquele neurônio, ele escolhe um outro neurônio, e isso é sensacional, amém? Então o cérebro pode fazer conexões novas a cada dia. Esse aí é o neurônio, aquele do lado ali. Está dando para enxergar, né? Ok, obrigado, irmão. Neurônio, então, é a célula nervosa que, juntamente com as células da neurologia, forma o tecido nervoso, que é onde vem a informação. Agora, para você que fala assim, já queimei tanto neurônio que não tem mais jeito. Você tem 86 bilhões. É bastante, né? E detalhe, o que foi descoberto é que à noite você tem assim, é como se tivesse um replenish, que você vai ter neurônios novos que vão estar se formando a cada noite. Detalhe, são neurônios que não têm a informação negativa que o seu cérebro já aceitou. Por isso que é importante você treinar a sua mente da forma que a palavra do Senhor tem para você. Porque então é necessário ter essa reprogramação na sua mente, porque essa célula nova que vem à noite, você vai envenenar ela com pensamentos de morte, destruição. Então é muito importante isso. São 86 bilhões de neurônios. Isso aqui é impressionante, não sei se você já viu alguma coisa parecida. O cérebro tem a capacidade de se desenvolver em áreas específicas. Quem aqui já ouviu sobre os taxistas de Londres? Ninguém? Uma pessoa. Obrigado, irmão, valeu. Não, porque é muito único. Os taxistas de Londres, quando você vê ali, eles têm que decorar, são quase 20 mil ruas. Vai vendo, 20 mil ruas em Londres. E para ganhar a licença de táxi é preciso não só conhecer todas as ruas, hospitais, bancos, marcos históricos e turísticos, como ainda ser capaz de listar de cor, rua por rua, e os trajetos solicitados. E eu já peguei esses táxis lá, eu posso falar que eles são assim mesmo. Claro que tem os outros táxis que não é esse, né? Mas esse táxi preto, esse daí é só quem decora essas 20 mil ruas. O processo se chama adquirir the knowledge, ou o conhecimento. Consiste essencialmente em decorar o A a Z, que é um mapa que tem de A a Z em Londres, os catálogos de mapas de todas as ruas da capital que os taxistas, para garantir que levam no carro. Olha isso agora. Um taxista foi questionado. Como conseguiu decorar as 2.000 ruas de Londres para passar no teste? Ele respondeu, 2.000 não, 20 mil. Aí ele fala, eu decorei com repetição, repetição, repetição. Eu achei interessante ressaltar isso, porque isso tem muito a ver com como que nós vamos reprogramar nossa mente. Repetição. Quem pode dizer amém? Não tem outro jeito, irmãos. Então se alguém assim, né, que consegue decorar 20 mil ruas, é possível então decorar 20 mil versículos. Ok, você não se empolgou com essa parte, tudo bem. Agora, olha só, porque o que eu quero que a gente entenda é isso, irmãos. Não vai acontecer somente assim, não, eu quero uma mente renovada em nome de Jesus, amém. É uma oração bonita, o Senhor vai se alegrar com ela, mas se não tiver o trabalho da nossa parte, que a mente seja renovada, nós nunca vamos tocar no poder que Deus tem da mente que é renovada. Quem pode dizer amém? A semana passada eu estava falando sobre isso, em relação à criança, principalmente de 0 a 2, é onde essa plasticidade é extremamente sensacional. O que a criança pode aprender até os 12 anos, até os 20 anos, vai diminuindo um pouco conforme a idade, mas até os 20, a criança até os 5 anos ela pode aprender 5 línguas. E a forma que nós fizemos isso em relação ao português, o inglês e o espanhol, com os nossos filhos, e eles têm uma ideia muito boa do espanhol, mas era assim, se você tem o pai fala inglês, a mãe fala português, aí se tiver uma empregada que fala espanhol, aí se tem um amigo que fala alemão, a criança vai pensar na língua que ela se relaciona com a pessoa. Até 5 anos ela pode aprender 5 línguas fluentes. Essa é a nossa mente. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eu acho isso incrível.
Por isso que é mais fácil, eu tive na Coreia do Sul. Coreia do Sul, e vocês sabem que eu sempre gosto das minhas aventuras e vou nos dias de folga, que não são muitos, eu vou dar uma volta, eu vou conhecer a cidade, vou conhecer a cultura. E numa dessas eu me perdi no meio do lugar que não dava nem para ler as placas e tal. E eu falei, não, o que eu vou fazer agora? Aí eu fiquei, claro, assim, eu não vou me desesperar, na pior das hipóteses, a gente vai falando inglês até que você ache alguém. Mas aí vem dois rapazes, um loiro e um que tinha cara de mexicano. Aí eu olhei para eles e falei em inglês assim, eu falei assim, you guys don't look Korean at all. Falei, vocês não se parecem com um coreano de jeito nenhum. Aí eles disseram, a gente não é mesmo. Aí eles eram mormons, aí começamos a conversar, eles contaram o testemunho deles, eu falei, agora você vai ter que ouvir o meu. Aí eu levei eles para tomar café, e eles assim, vamos tomar café. E contei todo o meu histórico, porque eu acredito na cura divina e os milagres que Deus tem feito através de nós. Mas o mais incrível, um deles estava lá, acho que 8 ou 9 meses. 8 ou 9 meses. Esse menino tinha 16 anos de idade. Ele falava o coreano fluente. E lia. Aqueles pauzinhos assim que você vê. Eu falei, cara, é impossível um negócio desse. Como que você aprendeu? Ele falou assim, não é tão difícil. Eu falei, que não é difícil? É difícil sim. Então, só para você entender como que a nossa mente... Então, tudo que você treinar... Agora, vai ter que ter disciplina. Não é só o fato, como eu falei, por osmose. Não adianta você pegar o livro, pôr em cima da cabeça e falar, não, eu creio que vai ser transmitido. Não vai. É disciplina, 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 disciplina. É que nem, como eu falei semana passada, seja para ir na academia, seja para perder peso, mudança de comportamento. Você vê, foi repetição, 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 repetição. Quantos anos? Por 2 anos e 3 meses. Ele estudava diariamente ruas e trajetos, começando com 10 ruas por dia, depois 20 e cada dia mais. Então ele foi aumentando a capacidade do cérebro dele. Ele foi desenvolvendo como? Através da repetição. Quem pode dizer amém por isso? Ele decorava, depois ele saía nas ruas de moto, conferindo os trajetos. E quando se achou pronto, apresentou-se para o teste oral. Teste oral. Então o cara pergunta como se vai de Abbey Road a Putney. Ou seja, como você atravessa toda a cidade, rua por rua. A resposta tem que vir completa, listando todas as trocas de rua, à esquerda ou à direita, e o final ainda tem que ser do lado correto da rua. Ou seja, ele tem que saber, o cara falou, é o número 234. Ok, esse vai ser do lado direito. Impressionante. A mente humana. E o final ainda tem que ser do lado correto da rua, deixando o passageiro na calçada certa, no endereço certo. Então vamos lá. Como reprogramar o cérebro? Pergunta para alguém, como reprogramar o cérebro? Em primeiro lugar, mudando a sua forma de pensar. A gente já ouviu isso, a gente sabe isso, mas hoje eu quero pausar um pouquinho, para tirar um pouco o pé do acelerador, para a gente entender isso. Então é possível reprogramar o cérebro, mudando a nossa forma de pensar. Quem pode dizer amém? Vai pensando já como que você pensa. E as áreas que você sabe que precisam ser mudadas. Porque não adianta você querer um resultado diferente se você continua fazendo a mesma coisa. Quem pode dizer amém? Texto conhecido, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos olha que legal isso, pela renovação da vossa mente. Lembra do que nós lemos atrás? A plasticidade neuronal. A renovação, mas transformai-vos. Não tome a forma, não entre dentro de um formato, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a pergunta é, quantos querem experimentar a vontade de Deus? Então ela vai estar, o resultado direto da vontade de Deus está na proporção que a minha mente é renovada. E isso, irmãos, leva tempo. Porque é o que eu falei em uma das mensagens. Às vezes você vem na igreja, é a mesma mensagem, a mesma mensagem, a mesma mensagem, a mesma mensagem. E às vezes a mesma mensagem é porque eu ainda não entendi a mensagem da primeira vez. Até que chega uma hora, a mensagem se torna um rema. Eu sempre digo isso, porque a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis
Vos libertará. A verdade que liberta, então, não é a verdade que eu ouço. A verdade que liberta é a verdade que eu experimento, é a verdade que eu conheço. E, aproveitando para falar sobre isso, é importante porque eu vejo hoje muita gente, às vezes, ela está passando uma luta numa determinada área e ela acaba se entregando porque ela espera por um milagre. O milagre não acontece, porque às vezes tem testemunho. Eu mesmo já vi testemunho de pessoas que foram viciadas há 65 anos no cigarro e foram libertos com uma oração. Glória a Deus. Mas e se não acontecer numa oração? Ela vai ter que mudar os hábitos, vai ter que ser disciplinada e crer que Deus vai fazer do mesmo jeito. Então nós temos essa tendência assim, não, eu estou crendo que Deus vai me curar. Ok, e se Ele não te curar, o que você está fazendo para melhorar a sua qualidade de vida? Amém? Amém. Ok, você está pensando, por que eu vim hoje? Ok. Não, porque, irmãos, não adianta, tem coisas, e é fato isso. Deus, Ele pode fazer um milagre, mas se eu não estou feliz com o resultado final, então em algum lugar, algo precisa ser mudado, para que o resultado final também mude. Que vem através disso, de não se conformar. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, a mensagem. A Bíblia, a mensagem, ela tem uma outra, ela apresenta de uma forma mais, na linguagem de hoje. Deixa eu ver se abre aqui. Enquanto abre, Tiago 1:21, texto sensacional. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Então aqui você já percebe, não é o Senhor tirar, é você tirar. Eu tiro. Se existe algo de impureza, eu tomo uma postura, isso não vai fazer parte mais da minha vida. Despojando, tirando de roupa, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Achei interessante esse versículo. Acúmulo de maldade. Se é acúmulo de maldade, eu penso que são assim, são situações que vão acontecendo dia após dia, após dia, após dia, e você vai sentindo o peso, mas nunca parou para quebrar, se arrepender, pedir perdão e tirar todo o jugo. É um acúmulo de maldade, e quando você vai ver o inimigo está tentando te colocar para baixo, é aí onde muitos ficam em depressão, porque a sua emoção está sendo deprimida, existe uma pressão que você acaba não sendo aquilo que Deus criou você para ser. Mas nós vamos declarar que isso vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Porque para você ser o que Deus tem para você. Romanos 12, 2. Quem pode dizer amém? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Uma das coisas que me ajuda muito, irmãos, em relação ao acúmulo de maldade, é você fazer a oração do Pai Nosso todos os dias. Final do dia, antes de deitar, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, isso é tão incrível. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso. Porque em relação ao perdão, lembra aquela passagem que fala que tinha um cara que devia um valor e era um valor irreal? Como é que era aquilo? Quem se lembra? Ele devia uma fortuna que foi avaliada recentemente lá nos Estados Unidos, equivalia a 52 bilhões de dólares. Aí ele foi perdoado. Quando ele sai da presença do rei, ele encontrou alguém que devia 50 dólares para ele. E ele queria que ele pagasse. E alguém chega e leva ele até o rei. Aí ele falou: o quê? Eu perdoei tudo isso na sua... Pensa bem, irmãos, olha a comparação. 52 bilhões, 50 dólares. Em real, 200 bilhões, 200 reais. Fala a verdade.
Se você que foi perdoado por 200 bilhões, não devia chegar para o outro de 200 e falar, deixa eu falar, irmão. Só que aí fala o quê? Que ele vai ser preso, e até ele pagar o último centavo, os verdugos, que são torturadores. Irmãos, é tão louco isso, porque a pessoa que não perdoa, ela libera espíritos malignos para ficar perturbando ela, e ela acaba até caindo, para que ela possa desfrutar da graça de Deus, para que ela possa dar a graça. Por isso que ao muito que é perdoado, ao muito, quando ele é perdoado, ele entende então o que é o amor de Deus, aí ele vira para o lado e perdoa o seu próximo. Quem pode dizer amém? Porque às vezes a pessoa, um exemplo, ela tem um tipo de comportamento que leva ela ao pecado. Aí ela não se arrepende. Aí alguém faz alguma coisa, ela não libera o perdão. O fato de ela não liberar perdão abre a porta para o inimigo vir e perturbar ela até que ela renuncie e peça perdão, porque aí o que ela está fazendo? Ela está desfrutando da graça divina. Está dando para entender? É muito sério, irmãos, quando você tem essa dificuldade em perdoar, ou até mesmo a dificuldade em pedir perdão. Eu não vou falar qual sexo que é mais difícil de pedir perdão. Estou brincando. Mas pensa bem, irmão, dos dois lados, não é só o fato de pedir, porque o pedir também, às vezes a gente tem essa tendência de, dependendo quem é, só para tipo a vida continuar, me perdoa, foi mal. Não, não é assim. Porque enquanto você não vê a dor que é causada, a pessoa não vai liberar o perdão que você quer receber. Nossa, ficou mal quieto agora. Fala amém, senão eu vou continuar no perdão, irmão. Fala amém, para eu continuar logo, estava indo bem. Irmãos, o perdão e o amor tem que ser parte da nossa vida, tem que ser second nature, tem que ser a nossa natureza, é isso. Quem pode dizer amém? E claro que existem coisas que no começo, vamos falar um pouquinho de casamento em relação a isso, porque na vida do homem, muitas vezes, a mulher não entende isso, mas o homem ele tem algo de competição dentro dele. A pior coisa que a mulher pode fazer nos primeiros anos de casado, é ela querer ficar quieta por algo errado que ele fez. Porque ele, é? É para ficar quieto? Uhum. Não, aí já era, irmãos, porque vira uma competição para o homem, não para a mulher. A mulher estava fazendo porque ela está machucada, mas o homem vê como, você quer ficar quieta? Ok, zip it, joga a chave fora. Para ver até a hora que a mulher diz assim, ok, fala comigo pelo amor de Deus. Agora, conforme você cresce, não só no casamento, conforme nós crescemos em Deus, irmãos, nós não podemos guardar nada, para que não crie o quê? Raízes de amargura, porque se tem raiz de amargura, vai dar fruto azedo, amargo. Quem pode dizer amém? E acredite, irmãos, esse negócio de acúmulo, é o que nós acabamos de ler, acúmulo de maldade, e isso passa por todo lugar, e nós temos que orar para que Deus nos dê a graça dEle, e se tem coisas acumuladas, se preciso for, que Ele revele na nossa mente, para que a gente se livre desse peso extra. Quem pode dizer amém por isso? Porque quando você está acumulado de um peso, de um fardo, de falta de perdão, de não liberar perdão, irmão, você não consegue olhar o que Deus tem para você, você vai ficar limitado naquilo ali à sua volta, porque você só vê a sua dor, a sua angústia, a sua amargura, e o Senhor quer que você levante a sua cabeça e você possa dar passos largos de fé. E que você possa ir de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Quem pode dar um aplauso ao Senhor por isso nessa noite, amém? Então, você vê a sequência. Deixa eu ler para vocês na Bíblia a mensagem em Romanos 12:2. Eu acho muito interessante, diz assim: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Irmãos, isso aqui é o quadro que nós vemos ao redor do mundo. E quando você fala com alguém, às vezes até dentro da igreja, alguém vem para você e fala assim: pastor, mas isso é normal agora. Se não se alinha com a palavra de Deus, não deveria ser normal. Quem pode dizer amém? Tipo assim, nós acabamos aceitando porque todo mundo faz, mas você acha que Deus aceita porque todo mundo faz?
Então nós temos que voltar a ter a mente renovada nisso também, que Deus é santo, e se eu quero ver a Deus, eu tenho que ser santo como Ele é. Quem pode dizer amém por isso? Vocês serão mudados de dentro para fora, descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível de imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Palavra-chave: Deus desenvolve em nós uma verdadeira, ou seja, não é da noite para o dia, e é por isso que nós temos que ter graça uns com os outros, porque vai ter o irmão que vai estar um pouquinho mais aqui, o outro um pouquinho mais ali, mas não é por isso que eu vou pisar naquele outro irmão que não chegou ali ainda. Quem pode dizer amém? Todos, irmãos, estamos sendo trabalhados. Aliás, as situações que te deixam irritado é uma oportunidade que Deus está te dando de dessa vez acertar. Eu estou pregando melhor que o seu amém, irmão. As situações que acontecem, seja em casa, seja no trabalho, seja com amigos, seja na igreja, seja no ministério, é uma oportunidade que Deus nos dá de você ver se você crescer um pouquinho mais, de você superar aquilo, para que você não continue andando em volta da mesma montanha. Amém? Glória a Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei, e essa palavra no original é no sentido de você receber como um visitante que você quer agradar dentro da sua casa, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra em vós implantada, ou que foi ensinada através de alguém, por isso que é implantada, a qual é poderosa para salvar, no original aí, sozo, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, psique. Olha que tremendo agora, vamos ler tudo. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar, e essa palavra também no original tem a conotação de curar a vossa alma. Quem pode dizer amém por isso? Então, quando nós falamos de cura na alma, cura interior, tem a ver com isso, porque a alma ela vai estar machucada ou fragmentada por situações que já aconteceram, e você fala: ah, não, eu já deixei para lá, pastor. Ai, pastor, como que eu sei se eu já deixei para lá? Essa é uma boa pergunta, eu não sei quem fez, mas eu ouvi aqui. Se você fala do problema e você se relaciona com o problema como se ele aconteceu ontem, você ainda não foi curado. Se quando você fala, vem a lágrima no olho, e você fala: não, pastor, mas eu já estou bem já. Quando foi isso, irmão? 16 anos atrás, mas amém, Deus sabe. Não, você precisa de cura. Quem pode dizer amém? Porque a cura significa: eu era assim, aconteceu isso, Deus me deu a vitória, e você olha e você fala assim: era uma pessoa que estava lá atrás, mas eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, Ele me deu a vitória, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, obrigado pela sua graça, Senhor Deus, porque o Senhor me alcançou, e eu não tenho mais esse estilo de vida, porque eu fui transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí você está curado. É igual aquele irmão que de repente chega alguém para você e vem pedir conselho, e quando você está aconselhando, você vê que não foi curado ainda. Às vezes a pessoa fala: você não sabe o que eu estou falando. Aí você vai falar a sua história, aí chega no final, só falta falar assim: acho que eu não sei mesmo. Porque aí você percebe como aquilo ainda dói. E isso, irmãos, acontece em todos os níveis. Não existe assim uma área onde o inimigo não ataque nisso, porque o alvo dele é machucar. O ladrão, não é Deus, tira isso da cabeça que é Deus que te machucou. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para te dar uma vida, e vida com abundância. Por que é importante tirar da sua mente isso? Porque senão, pensa bem, como que você vai receber cura de um Deus que você crê que é um Deus que causou a dor? Então você está dividido no seu pensamento. Você tem que guardar uma coisa bem simples, irmãos. Bem simples. Deus, diga isso comigo: Deus, bom. Diabo, mal. Entendeu? Bem simples, irmão. Deus é bom, o diabo é mal. Bem mal.
Então, quando coisas ruins acontecem, a gente não fala, não, mas Deus sabe, Ele sabe de todas as coisas, e tem muita coisa que acontece, irmãos, que é roubo. Quem pode dizer amém? Então deixa a impureza, o acúmulo de maldade, acolhe com mansidão a palavra que é implantada, a qual é poderosa para salvar. Souzo, para salvar. Dá para arrumar ali, irmão? Por favor. Segundo, isso é muito importante. Bom, primeiro repete comigo lá. Mudando, traz para o pessoal, vai. Mudando a minha forma de pensar. Segundo, pensando naquilo que eu estou pensando. Porque todos os meus pensamentos vão me trazer algum tipo de recompensa. Não existe isso, irmão. Nada a ver, eu só pensei uma vez. Não. Todo pensamento vai ter um tipo de recompensa. Então pense naquilo que você está pensando. Analise o seu pensamento. Se é um pensamento de morte, pensamento de prostituição, pensamento que leva à ansiedade, pensamento que te leva ao medo, pensamento que te leva a querer fazer atos de vingança. Você tem que pensar se você está pensando nisso. E a palavra de Deus diz em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Você percebe? É como se fosse assim, essa tem que ser a peneira. Quem pode dizer amém? Amém. Esse pensamento é verdadeiro ou é mentira? É mentira, então não vou pensar. Não vou alimentar. Segundo, tudo que é respeitável. Então se vem um pensamento em relação a alguém, ou uma situação onde traz desrespeito, tem que sair da minha mente, não vai ficar. Quem pode dizer amém? E é aquela, para os homens, é aquela segunda olhada. Eu sei, tem homem que olha direto na primeira, mas, né? Ok, não vou olhar a segunda vez mais então. Não, você não vai olhar. Mas isso, irmãos, é treinar a mente. Não é chegar para Deus, ai, Deus não me liberta disso. Ai, para de ser sem vergonha, irmão. Eu já orei, já. Põe o capacete da salvação. E faça alguma coisa a respeito. O que Jó fala, não é? Jó, fiz uma aliança com os meus olhos, para não colocar os meus olhos sobre uma virgem. Tem que ter uma aliança, irmão. E é isso, se você tem uma aliança, vai ser mais fácil a libertação, porque você vai ser lembrado da aliança, e a aliança não é para ser quebrada, então você vai estar ali. Ok, não, isso vai mudar. Não, mente, nem que você tenha que dar um tapefe no seu rosto. Pegar a sua mão, levantar até aqui assim. O que foi? Nada. Minha mente estava viajando, ela trouxe ela de volta. Mas não adianta, é aí que eu falei. Tem pessoas que são libertas disso, glória a Deus, com uma oração. Mas na maioria das vezes é a disciplina. Pastor, e se eu cair, você peça perdão e se levante, toma posse do sangue de Jesus e se discipline novamente. É assim, não é assim com o músculo? Não é? Eu aprendi algo essa semana sobre isometria. Você manja também, né? Isometria. Se há uma área fraca, está danificado por algum motivo, ou rompimento de um tendão, alguma coisa, em vez de você ficar fazendo peso, você põe um peso mais leve e segura. Não é isso? 20 segundos. O pior é quem está em volta, que está malhando lá e olha para você. E você lá. Mais 20. Para que tenha esse fortalecimento. Mesma coisa, irmão. Como que a gente espera vencer nas áreas que o inimigo tem vencido, se não tiver uma disciplina? Tem um problema com ira, com raiva. Ok, o que te causa raiva? Por que você fica com raiva? Qual que é o problema? O que está acontecendo que a coisa entra em ebulição desse jeito, tão rápido? Porque é o exemplo da chaleira. Antes da chaleira apitar, a água já estava quente. Como que eu faço então para liberar essa pressão da água quente antes que ela estoure?
Está indo bem essa mensagem hoje. Quem pode dizer amém? Amém. Que não adianta, irmãos. Eu falo isso e eu creio mesmo em Deus, que Deus me deu isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente recebe uma palavra tão poderosa no domingo, chega no meio da semana, a gente já esqueceu, porque a mente não foi treinada. E aí a gente precisa chegar ao domingo logo para ter outra palavra revelada. Irmãos, Deus quer que você ande mais em vitória do que você tem andado. Eu disse, Deus quer que você ande mais em vitória do que você tem andado. E isso é com uma mente renovada. É quando vem um pensamento, você rejeita aquele pensamento. Quando você tem vontade de fazer uma coisa errada, você rejeita aquilo. Mas nós não podemos ser, irmãos, religiosos no sentido de todos nós estamos crescendo. Aí você cai, vem o irmão e fala, mas é fariseu. Não, não é fariseu, irmão. Porque todos nós estamos passando por situações onde o Senhor permite para a gente superar isso. Não para a gente ser derrotado, para a gente ser vencedor. Amém? Então, se há algum jugo na sua vida, ou se alguém lançou uma palavra de julgamento na sua vida, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. Você tome posse da graça divina e que você possa viver essa realidade. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo. Então, se eu estou com um pensamento de injustiça, não vem de Deus. Tudo o que é puro, se é de impureza, não é do Senhor. Tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Qual que é o problema hoje, irmãos? A gente pensa em muita coisa que a gente não deveria estar pensando, porque a gente não pensa naquilo que a gente está pensando. Então, a partir de hoje, que você se lembre disso, eu preciso pensar naquilo que eu estou pensando, e se não se alinhar com o que essa palavra acabou de falar, não vai ficar na minha mente. Há uma ilustração que eles usam muito nos Estados Unidos, que é: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Então vem um pensamento, ali mesmo você já bloqueia, não alimenta, porque a palavra de Deus, Gálatas 6, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso que tem filmes que não devem fazer mais parte do nosso, como é que chama? Cotidiano, situações, músicas, lugares. Por quê? Você vai estar alimentando, vai estar alimentando, vai estar alimentando, e por Deus não se deixar escarnecer, mais dia ou menos dia, você talvez tenha uma colheita que você não quer. Aí não adianta falar, ai meu Deus, de onde veio isso? Veio daquela sementinha que você colocou. Amém? Terceiro, verifique aquilo que mais se repete na sua vida. Percebe se há um ciclo de coisas que não te agradam, ou se há um ciclo, olha só, a forma que a sua mente está programada, e eu falei isso a semana passada, toda a nossa mente, ela é programada. A forma que a sua mente está programada conduz a seus pensamentos, os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos, os seus sentimentos conduzem às suas ações conduzem aos seus resultados. Então não adianta eu querer mudar o resultado se eu não mudar toda essa... Se eu quero um resultado diferente, então eu vou reprogramar a minha mente, novos pensamentos, novos sentimentos, novas ações, o resultado vai ser diferente. Quem pode dar glória a Deus por isso? 1 Coríntios 10, versículo 3, porque embora andando na carne, estamos na carne ainda, andando na carne, não militamos segundo a carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Aonde que é a fortaleza? Na mente. Agora, ou você tem muito da palavra de Deus para colocar uma dinamite no pensamento, ou então vai ter que ser tijolo por tijolo. Quem pode dizer amém? Deixa eu dar um exemplo, acho que é importante a gente entender. Por exemplo, a pessoa que ela é... Você fala uma coisa,
você percebe que ela está desconfiada de você, você se incomoda porque não era o que você estava querendo dizer, mas para aquela pessoa há uma fortaleza em algum lugar onde ela foi machucada. Então a reação dela é por causa dessa fortaleza, e é nessa fortaleza, irmãos, que nós temos que bombardear com a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Senão, eu costumo falar muito nisso. Eu acredito em libertação, acredito no ministério de libertação, mas tem gente que não tem dom de discernimento, tem dom de desconfiança. Vou falar de novo. Que discernimento é uma coisa. Você olha a situação, você olha a pessoa, você percebe o espírito. Tem pessoas que olham para você e ficam assim: dá até um medo assim, meu Deus, o que será? Não, isso é desconfiança, irmãos. O discernimento é algo certo. E para fluir nos dons, tanto que os dons estão junto com o amor, tem que ser embaixo de amor. Quem pode dizer amém por isso? Chega, irmãos, de ministrar uma palavra com raiva, de profetizar aquilo que você queria que Deus fizesse com o seu marido ou com a sua esposa. E o profeta está lá, babando até. E o problema é que quando ele saiu, ele atropelou o gato. Você acha que não tem? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Olha só que pesquisa louca. 100 pessoas, uma pessoa vinha e dava um café gelado para ela. Ela tomava o café, passava uns 30 minutos, eles tinham que responder uma pesquisa. Fizeram isso também com 100 pessoas que tomavam café quente. Dos dois lados, da que tomou o café frio, quando ele tinha que analisar, que era em relação a uma pessoa, assim, descrevia uma pessoa, 82 pessoas falaram, a que tomou o café frio falou que a pessoa era fria, que a pessoa era calculista, olha isso. As outras 100 que tomaram café quente falaram, que pessoa amável, que pessoa gentil. Ou seja, o ambiente, o comportamento à sua volta afeta a forma como você enxerga as situações diante de você. Quem pode dizer amém? Então, se a atmosfera está sempre carregada à sua volta, dá uma checada, para de expulsar isso e aquele outro, e vê se não é o café que está frio. Quem pode dizer amém? Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Eu até busquei o significado de sofisma, porque tem gente que não entende, nem sabe o que é sofisma. Eu não sabia também, eu confesso. Sofisma é uma mentira propositalmente maquiada por argumentos verdadeiros para que possa parecer real. Anulando sofismas, anulando mentiras que são propositalmente maquiadas por argumentos verdadeiros, para que possa parecer real. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora olha só, irmãos, como que eu faço isso? Como que eu quebro esse ciclo? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo, você leva cativo. Não, isso aqui não é pensamento de Cristo, está amarrado em nome de Jesus. Então identifique, irmãos, qual que são as áreas. Você não precisa falar aqui, mas identifica hoje qual que é a área que o inimigo tem atacado, ou você sente que existe um ataque. Não só na área de enfermidades, porque pode ser que a enfermidade está vindo porque você está com raiva o tempo todo. Pode ser que a enfermidade está ali porque você não consegue liberar perdão por nada. E aí você vem na igreja, levanta a mão, chora, ora, dá dízimo, dá oferta, não tem resultado, ainda culpa a igreja. E a palavra fala que se você tem algo contra o seu irmão, que a sua oferta não é recebida. Quem pode dizer amém? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Então mais uma vez, diga isso comigo. A forma que a minha mente está programada conduz a pensamentos. Os meus pensamentos conduzem a sentimentos. Os meus sentimentos conduzem a ações.
As minhas ações conduzem a resultados. Amém? 4. Desenvolva novos pensamentos para criar novos hábitos. Desenvolva novos pensamentos, nova forma de pensar, para criar novos hábitos. Você só tem que ser persistente e repetir esses novos pensamentos o mais rápido possível e o tanto quanto for necessário. Agora pensa bem, irmãos. Uma criança que cresce embaixo de um lar, onde o pai é negativo, a mãe é negativa, e depois quando ela tem 15 anos você não sabe porque ela é depressiva. Ou o pai tem problema com ira ou com raiva, e a mãe também, e quando a criança cresce ela começa a estourar, e você quer corrigir por que ela está estourando, só que aquilo é o comportamento. Ela viu, e quando ela tem oportunidade, isso não vai acontecer mais comigo, e ué! Aí você, meu Deus, de onde veio isso? Veio de você mesmo. Assim como seus velhos pensamentos tornaram-se um hábito, foi um hábito, foi algo que foi repetitivo, contanto que você fique atento em pensar que é possível, isso vai acontecer, isso é o que o cérebro faz. Esse texto eu acho incrível, Provérbios 6:20 diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço, ou seja, tem que estar perto de você, perto dos seus olhos, tem que estar em você o tempo todo. Agora, olha só, métodos, né? Já aqui para mim está falando uma forma de meditação. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, então quando você caminha, quando você deita, quando você acorda, ou seja, o tempo todo, palavra. Seja palavra cantada, seja palavra orada, seja palavra através de uma mensagem, mas você coloca sempre a palavra. Quem aqui já aconteceu, você acorda de manhã já com um cântico na cabeça? Não é tremendo isso? E quando você vê o decorrer daquele dia, aquele cântico tinha tudo a ver com aquilo que estava para acontecer. Isso é o renovar da mente, e quanto mais você faz, os versículos, o Espírito Santo vai começar a trazer para a sua mente. E você, uau, olha esse versículo que veio agora. E tem exatamente, por isso que a sabedoria vem através da palavra, da meditação da palavra. Penduras ao teu pescoço, quando caminhares, quando te deitares, quando acordares, falará contigo. Olha isso, falará contigo. Então aquilo que eu medito vai falar comigo. O Espírito Santo vai trazer no meu interior. Por quê? Porque eu estou meditando. Como que o Espírito pode trazer algo que eu não me enchi daquilo? Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quinto e último lugar, vença os traumas do passado pela palavra. Essa aqui é séria, irmãos. Essa aqui eu vou pregar. A outra eu estava ensinando, mas eu vi que o amém estava meio fraco. Então a gente vai, não tem problema. 2 Samuel 9. Mas em cima de tudo isso, em relação à mente, traumas, situações que aconteceram, olha só, 2 Samuel 9, versículo 1. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor a Jonatas. Verso 2. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade de Deus? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, irmãos, porque eu acho tão tremendo que você vê. Davi passou tudo o que passou na mão de Saul. Inúmeras vezes. Ele tinha um exército que era pago para ir atrás dele, para tentar matar ele. E quando ele está mais avançado em idade, ele reconhece que aquilo também fez parte do plano de Deus. E ele queria abençoar alguém da casa de Saul. Ele estava mostrando uma gratidão, e isso é outra coisa, irmãos, em relação à mente. Você tem que aprender a ser grato no seu dia a dia por alguma coisa. Quem pode dizer amém por isso?
Aliás, se você quer fazer algum exercício assim mesmo, separe 10 minutos e faça isso. Dos 10 minutos, pegue 3 minutos para você só agradecer. Se você acha que não tem muita coisa para agradecer, comece a agradecer porque você está vivo. Porque você ainda anda, se move, enxerga, sente o gosto da comida. Você já reparou que às vezes aquilo que é normal para você é milagre na vida de alguém? Eu já orei por muita gente, irmãos, que não sentia mais o cheiro. E de pensar que, depois que eu comecei a orar por pessoas assim, eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. Porque enquanto você não vê alguém, que a pessoa está orando por algo que para você é normal, você não reconhece. O que você quer? Eu queria mover o dedinho do pé. Por quê? Porque para você é normal. Então, desenvolva isso, essa attitude of gratitude, essa atitude de gratidão. Também é um exercício, porque senão você vai começar só a reclamar e não vai reconhecer que o Senhor é na sua vida. Amém? Então você vê lá, ele queria abençoar alguém. Ele pergunta ao rei, ainda há alguém na casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade? Ziba respondeu ao rei. E esse Ziba, irmãos, quando você lê aqui, nós não vamos ler tudo, mas era o cara venenoso. Ele era venenoso, irmãos. Olha só, ainda há um filho de Jonatas. Só que ele sabia, né? Ele sabia o que estava vindo a caminho disso, desse pedido. Aí ele fala, ainda há um filho de Jonatas, vírgula, aleijado dos pés. Porque quem era aleijado não podia estar na presença do rei. Então ele estava jogando veneno no sentido assim, não, tem, mas eu não sei se o senhor quer trazer ele aqui, porque ele tem um problema nos pés. Agora, deixa eu te mostrar como que aconteceu esse problema. Sei que você já sabe, mas vamos ver lá. 2 Samuel 4, versículo 4, diz, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era esse da idade de 5 anos. 5 anos, irmão. Olha que terrível. Quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel, a sua ama o tomou e fugiu. A sua ama, a babá dele. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Já pensou que terrível, irmão? Pensa na preocupação dessa babá. Ela não estava fugindo para machucar a criança, mas na fuga ela cai, a criança cai. Eu imagino que na correria ela não viu o que aconteceu. Eu penso que quando ela chegou no lugar, tenta pôr a criança em pé, 5 anos de idade, ela não parava em pé, e levanta a criança cai, levanta a criança cai, vai checar a criança, quando vai ver, hematoma nas costas, alguma coisa aconteceu que desligou o nervo ali, e a criança fica aleijada. E você vê, irmãos, como isso marcou a vida de Mefibosete, porque o nome dele era outro. O nome dele passou a ser Mefibosete por causa da queda, e Mefibosete significa filho da vergonha. O que me faz pensar de situações que já aconteceram na nossa vida lá atrás, que quando você se lembra, traz vergonha. Mas o Senhor quer curar isso hoje. Porque você vê, olha só onde ele estava. Perguntou o rei, não há ainda alguém? Onde está ele? Respondeu Ziba, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Lo-debar significa lugar onde não há comunicação. Depressão, total. Lo-debar. Lo-debar. Então o problema dele leva ele a viver um estilo de vida abaixo daquilo que era para ele viver, por causa da situação que ele estava atravessando. A mente dele completamente tomada, não era só um aleijado fisicamente, era um aleijado na mente. Quantos aqui já viram Nick Vujicic? Quem conhece Nick Vujicic? Nick Vujicic, irmãos, não tem nem os pés e nem as mãos. E é um dos caras mais pilhados que eu já vi. E detalhe, casou e tem filho. E a mulher carrega ele nas costas.
Se você acha que carrega o seu marido nas costas. Perdão, Senhor. Eu sei. Quem pode dizer amém? Irmãos, atitude é altitude. Estava aleijado dos pés, estava num lugar que não tinha comunicação, estava isolado, estava escondido, estava com medo. Assim mandou o rei Davi, o rei, trazê-lo da sua casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Tremendo isso, né? Porque ele foi traumatizado porque alguém carregou ele, e agora o Senhor manda alguém para carregar ele de volta para a presença do rei. Por isso que Deus tem cura para cada um de nós, irmãos. Por isso que você pode ter certeza que Deus tem vitória para você. Ele quer que você tome posse disso dentro para que ela possa se manifestar do lado de fora. E como eu disse, não acontece automaticamente, é um tratamento, é um treinamento, é disciplina, é você crer, você declarar, é você ver na palavra de Deus o que você está passando e você se apropriar disso. Amém? Então ele vai buscar. Eu fico imaginando ele quando ele chega, o medo dele de não querer abrir a porta, de achar que ele ia ser morto, porque ele estava em Lo-debar, depressivo. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi estava todo animado, irmãos. Mefibosete, respondeu ele, teu servo. Eu fico imaginando a voz dos dois, porque você vê a exclamação ali, Mefibosete. Aí você vê o teu servo. Disse-lhe Davi, não temas. Se Davi falou isso é porque ele perguntou, já percebeu, o cara está com medo. Não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse, vê só, irmão, se ele não era aleijado na alma. Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque na hora que eu estava lendo, o Senhor mostrou aqui alguém. Uma situação que está acontecendo, onde não importa a bênção que aconteça com você, você só vai ver a coisa errada. E você fica remoendo em cima daquilo, e você deixa de perceber que Deus já tem te abençoado onde você está. É igual aquele irmão que está numa igreja nova, mas ele não para de falar da igreja velha, e ele não percebe que se não fosse o que aconteceu lá, ele não estaria aqui. E aí ele fica, não, mas por quê? Mas por que fizeram isso? Por que fizeram aquilo? E por que fizeram aquele outro? E por que não é? E por que foi desse jeito? E por quê? Eu tenho que crer, irmãos, porque Deus tinha outro plano. Teve uma situação que aconteceu na minha vida, Silmara, a gente estava com um baby na época. Irmãos, nós perdemos tudo. Igreja, o povo, famílias, dinheiro, instrumentos, tudo. Até a coisa revirar e ver que não era nada daquilo, irmãos, foi uns 8 anos. E eu não vou falar que eu saí de lá já liberando perdão, de forma alguma. Eu saí de lá batendo a poeira. Mas se aquilo não tivesse acontecido lá, eu não faria o que eu faço hoje. E por mais sacrificial que seja, irmãos, eu amo fazer o que eu faço hoje. De ir e vir e poder ministrar em outras igrejas, outros ministérios. E é um desafio de ir de uma igreja tradicional ao extremo da outra pentecostal e levar a palavra, levar a mensagem, acontecer milagres e vidas sendo curadas, e vidas sendo batizadas do Espírito Santo, e vidas sendo libertas, e vidas aceitando a Jesus. Não tem, irmãos. É tão gratificante ver quando o Espírito Santo de Deus toca na vida de alguém. Mas se não tivesse acontecido aquilo, eu estaria lá ainda. Então tem que chegar a um ponto onde você possa falar, como José, aonde tem que nascer o Manassés e o Efraim. Quem pode dizer amém? Aonde você chega ao reconhecimento. Ok, foi para vocês tentaram fazer para o mal, mas Deus já tinha um plano para que muitas vidas fossem alcançadas por isso. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso, amém?
não temas. Usarei de bondade, restituirei, sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, dai ao filho de seu senhor. Olha só, irmãos, ele vai de 0 a 100 numa fração de segundos. Ele estava escondido, não tinha nada. Agora olha só, ele está num lugar, ele fala assim: tudo, todas as terras. Pensa bem, se Deus fez isso no Antigo Testamento, será que Ele não pode fazer para eu e você? No Novo Testamento, embaixo de uma aliança superior à primeira aliança. Então o rei chamou a Ziba. Trabalhar-lhe-ás, ou seja, vou te dar empregados também. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor, Mefibosete, tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Olha que louco agora, irmãos. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. 15 filhos, 20 servos, 35 pessoas que são agregadas a Mefibosete. Assim. E eu quero declarar isso para a sua vida. Se você tem perdido relacionamentos, perdido situações, perdido dinheiro, perdido propriedade, só perdeu, que seja quebrado esse ciclo de maldição na sua vida, porque o Senhor se fez maldito para que você seja abençoado. E que o Senhor possa preparar novos relacionamentos, novas amizades, novas situações, novas conexões, portas abertas, seja liberada sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E quando você pensar, amém. Pode aplaudir o Senhor se você crê nisso. E quando você quiser voltar para aquele estado de depressão, resista com a palavra, declare a palavra, reconheça o que o Senhor fez. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E se regozije no Senhor e fala: Senhor, muito obrigado, Pai. Quem que fez foi o Senhor que fez. Pai, num dia eu não tenho nada, no dia seguinte 35 pessoas. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu na mesa do rei. Davi como um dos filhos do rei. Fala se não é, irmãos, o que Jesus fez por nós. De estar na mesa com o rei, banqueteando com o rei. Davi reconheceu, pela linhagem real, Mefibosete deveria estar no lugar dele, mas Davi estava no lugar de rei, da mesma forma que Jesus tomou o meu e o seu lugar, para que a gente possa estar sentado com ele nas regiões celestes, de acordo com Efésios. Então é isso de você, não é andar com soberba, é você andar com convicção naquilo que Jesus já fez. Não é que você vai ser, eu já sou, você já é filho do rei. Ele já pagou o preço. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do rei. Quem já aceitou a Jesus aqui, diga amém. Amém. Então você é filho do rei. Amém? O que é o pão? Nós sabemos, João 6,51. João 6,51. Eu sou o pão vivo. Eu sou, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, o que você vê? Porque tem 3 ou 4 vezes ali. E ele sempre comia pão à mesa com Davi. Ele comia pão, ele comia pão. É isso, irmão. Se você sempre vem aqui para comer o pão, e comer o pão, e comer o pão, isso vai mudar a sua forma de pensar, a forma de agir, a forma de tratar os outros, a forma de trabalhar, a forma de amar, a forma de abençoar, a forma de orar. A forma que você se vê hoje vai melhorar muito mais, irmãos. Conforme você se abre, conforme você renova sua mente pelo poder da palavra, você vai experimentar qual que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E eu termino aqui. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei. Eu acho tremendo isso. Ele não foi curado, vírgula. E era coxo de ambos os pés. Era coxo. Ele era coxo de ambos os pés. Ele era coxo de ambos os pés.
Ou seja, imagina um banquete, a mesa, mas a toalha cobria aquilo que estava embaixo da mesa. E muitos aqui, irmãos, de nós, era desse jeito, porque a gente andava de uma forma errada. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Então não é por merecimento, não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Então mesmo que o Senhor não te curou de alguma coisa, você tem que ser grato ao Senhor. Por quê? Porque eu me assento na mesa com o Rei, como um filho do Rei. Por isso que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então para de ficar olhando para a sua fraqueza. O Senhor não está olhando para isso, Ele está olhando para você. Ele quer ter esse relacionamento com você, que nem Davi e Mefibosete. Nós temos que ter mais disso, irmãos, de comungar, de ter comunhão com o Senhor. O partir do pão nas orações, na comunhão, é isso, de comungar com o Senhor, de conversar com Ele, ter essa intimidade, onde você vê que apesar da sua fraqueza, Ele quer que você se assenta na mesa com Ele. Quantos têm filhos aqui? Já pensou, irmãos? Você chega em casa, seu filho fez uma coisa errada, o banquete está pronto para você jantar e o seu filho está embaixo da mesa. Que isso, meu? Kendrick, o que você está fazendo? Ai, pai, eu pequei, não sou digno de sentar na mesa contigo. Imagina se seu filho faz isso. Ah, para com isso, senta aqui. Não, pai, não sou digno. E tem gente que fica assim, o Senhor está falando, é um convite. Senta aqui comigo. Para de olhar por aquilo que você fez e olha para aquilo que eu fiz. Toma posse, a obra foi completa. Por isso que Ele falou, está consumado, está feito, está terminado. Ah, não, pai, eu vou ficar aqui embaixo agora. Só amanhã eu vou comer na mesa contigo. É o purgatório evangélico, né? Não, irmãos, tem pessoas que pensam exatamente assim, que é um castigo de Deus. A pessoa dá uma topada no dedão, ai, é Deus tratando. Não, irmão, muda essa forma de pensar. Não, Deus está tratando. Eu não trato meu filho com enfermidade. Você acha que Deus vai tratar? Já pensou? Seu filho faz uma coisa errada, você fala assim, mas não dá nem mais para usar a palavra zica agora, viu? Deixa para lá. Mas você percebe, irmãos, Deus, lembra? Guarda isso. Deus, bom, diabo, mal. Recebeu, tá vendo? É de Deus. Você recebe essa palavra hoje? Feche seus olhos um momento. Pensa um pouquinho nisso, vê se o Espírito Santo te traz. A parte da aplicação é tão importante quanto a mensagem, porque é agora que a cura vem. Pensa de repente em alguém, como aquela mulher, ela não tinha culpa de deixar a criança cair. Talvez alguém te machucou e você nem sabe que não foi de propósito, foi por acaso. O Senhor quer te curar hoje. O Senhor quer te curar hoje. Mas é aquilo, eu não posso fazer por você o que você tem que fazer por você. E o que você tem que fazer é tomar posse. Senhor, isso machucou mesmo. Talvez foi 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu não sei, pode ser muito tempo atrás. Mas o ponto é, se ainda continua vindo na sua mente com essa intensidade, é porque você precisa de cura. E se você identifica alguma área assim, vai ficando em pé que eu quero orar com você. Pode ter sido situações, palavras. Acredite, irmãos, na maioria das vezes a pessoa não faz porque ela quer machucar. Talvez ela estava fugindo ou correndo de algo. Põe uma de suas mãos no seu coração. E agora que entra o fator mais importante, que é fé. Fé, a certeza daquilo que você está esperando, que é, hoje Deus vai me curar. Fé. Diga comigo, Senhor Jesus,
Eu me levanto hoje para um novo tempo. Eu quero que a minha mente seja renovada pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus, eu rejeito agora estas situações que o Senhor trouxe à minha mente, onde a minha alma foi machucada, fragmentada, detonada, em nome de Jesus. E todo demônio, toda força maligna que usou isso todos esses anos para trazer algo em mim que não é do Senhor, eu rejeito agora, eu renuncio agora, em nome de Jesus. Que a minha alma saia desse cativeiro, saia de Lodebar, saia desse lugar sem comunicação, em nome de Jesus. Eu libero perdão agora e recebo do seu perdão. Eu quero a cura, eu quero estar na mesa com o Rei, me alimentando do pão vivo que desceu do céu. Eu creio que hoje é o dia de cura para mim. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quem foi abençoado, diga amém. Aplauda mais forte por isso, amém. Glórias a Jesus. Dê a mão para alguém. Abençoe agora a vida desse irmão, dessa irmã. Ore mesmo, Senhor, nós te agradecemos, Pai, uns pelos outros. Oramos porque estamos em família. Oramos porque cada um de nós tem sido curado